Pastor, a gente tem escutado muito sobre discipulado em igrejas tentando buscar modelos, às vezes modelos prontos já, mas como buscar um modelo ideal? Como criar essa cultura de discipulado na sua igreja? Quem está nos assistindo aí? Muito bom. Isso é verdade. Hoje a gente tem muitas igrejas, né, nos últimos anos se interessando pelo assunto do discipulado. Eu vibro quando eu ouço sobre isso, fico muito feliz, porque é uma coisa que fez diferença na minha vida quando eu tinha 17 anos e mudou minha trajetória, né? E eu vejo igrejas também que começaram a implantar uma cultura de discipulado e mudou a trajetória daquela igreja. Ela é uma outra comunidade de fé hoje, com muito mais relevância, muito mais impacto e as vidas muito mais transformadas. Eu tive a experiência, o privilégio dado por Deus, de ajudar igrejas ao longo da última década a desenvolverem uma cultura de discipulado, né? Igrejas de todo tipo que você possa imaginar, desde a pequenininha até a muito grande, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil. E eu aprendi algumas coisas, né? Testando mesmo, de como a gente pode dar esses primeiros passos para um processo de implementação de uma cultura de discipulado, né? Que não é copiar o modelo da igrejinha do lado. Sim. Porque isso é a receita de fracasso do Brasil dos últimos 20 anos, né? Tanta história de sofrimento e tristeza que vocês não têm ideia, de igrejas que decidiram copiar o modelo de uma outra e foi só caos, divisão, briga, facção. É tanta história que de vez em quando dá vontade de chorar. Facções dentro da igreja. Exatamente, você vê o trauma que isso causou na vida de muitas pessoas. Então, obviamente, a gente não quer isso. Então, como é que a gente cria um modelo de discipulado que não é só copiando? A gente pode até aprender com as boas referências. Sim. Olha, funcionou ali e tal, mas eu não posso copiar uma coisa que funcionou noutra comunidade e querer aplicar na minha completamente, porque a minha comunidade é diferente da de vocês duas, né? Então, mas quais são os princípios que a gente pode dizer que são quase bíblicos e globais, né? Aí eu fui aprendendo isso na prática, depois de testar muito, e aprendi 4 coisas que a gente pode compartilhar aqui. A primeira é assim, eu preciso entender quem é o meu público. Justamente porque o público de Campinas é diferente do público de Rondônia, né? Uma coisa é fazer discipulado com um cara que mora em São Paulo, trabalha na Faria Lima. Outra coisa é fazer discipulado com uma pessoa que mora no interior da Bahia, né? O estilo de vida é diferente, o ritmo é diferente, as dificuldades são diferentes. Então eu preciso primeiramente entender meu público, né? Eu dou um passo a passo no livro A Igreja que Faz Discípulos para ajudar a igreja a entender melhor o seu público. Não adianta eu querer ensinar para ela algo, propor para ela algo que está desconectado de quem ela é, né? É a mesma coisa de eu falar assim que eu posso discipular um paquistanês da mesma forma que eu discipulo um brasileiro. Não é. Eles partem de pressupostos de vida diferentes, então tem que estar de acordo com o seu... Cultura diferente. Cultura diferente, exatamente. E o Brasil é praticamente um continente. Multicultural. Exatamente. Então eu preciso entender meu público. Isso parece pequeno, mas é muito importante. Normalmente os problemas começam aí. Eu quero enfiar na cabeça de alguém uma coisa que não tem a ver com ela, né? Ou com o estilo de vida dela. Depois que eu entendi meu público, eu construo então o que a gente chama, né? Eu e muitos outros chamam de trilha de discipulado. Que é assim, de onde eu quero levar essa pessoa, onde ela está hoje, para onde eu quero que ela esteja. Do ponto A para o ponto B. Da imaturidade espiritual para maturidade espiritual. Ou da vida no piloto automático para uma vida de viver o discipulado de forma intencional. Ser discípulo de Deus de forma intencional. Então vai ser uma caminhada, uma trilha, uma jornada, né? Que pode durar 1 ano, 2, 3. A igreja pode escolher isso, né, de acordo com o seu contexto também, mas ela vai definir o tempo. Não é nem 20 anos, mas também não é 3 semanas. É uma coisa assim que, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que provavelmente dura em termos de 2 anos aproximadamente, né? Por exemplo, Jesus ficou 3 anos com seus discípulos. Paulo gastou mais ou menos uns 3 anos em Éfeso, né, para desenvolver aquela igreja. Corinto já gastou 1 ano e meio. Então a gente brinca que talvez foi pouco tempo ali que deu muito problema à igreja, né? Então assim, a gente está falando que não é um processo também muito rápido, um curso de 3 semanas, mas também não é uma coisa que vai ficar 30 anos com a pessoa. Então essa trilha ela vai durar um tempo e a gente vai trabalhar com ela alguns temas chaves para despertar e ajudá-la a praticar o que é ser discípulo de Jesus, né? Então esse é o segundo passo da metodologia. O terceiro é eu escolher a estratégia. O que é estratégia? É assim, a gente vai fazer discipulado individual, que é 1 a 1, que é um modelo antigo desde Jesus. A gente vai fazer um modelo de grupos maiores, tipo 6, 7 pessoas, que também é um modelo de Jesus, que ele chamou 12. Ou a gente vai fazer um modelo que alguns chamam de mini-grupo ou microgrupo, que é 3 ou 4 pessoas, né? É mais ou menos Jesus, Pedro, Tiago e João, né? Então, na verdade, a gente está falando de estratégias da época de Jesus, milenares, mas aplicando para o nosso contexto atual, né? Então,
cada uma dessas estratégias, individual, minigrupo e grupo, tem as suas características. Algumas funcionam melhor em alguns contextos, outras com outro perfil de pessoas. Então não tem um tipo único que funciona melhor em todos os lugares, né? A igreja vai precisar entender essas estratégias e falar, olha, nosso contexto, vamos seguir com o microgrupo? No nosso contexto, vamos seguir no individual, né? O que a gente já tem de aprendizado é que grupos muito grandes não funcionam mais, né? As principais igrejas do Brasil e do mundo que estão tentando implementar um processo de discipulado sério, elas já perceberam que muita gente é difícil, né, de acompanhar, cuidar, né, gerenciar. Até para marcar um encontro com 10 pessoas é praticamente impossível hoje em dia, né? Difícil. Então, com menos pessoas é mais fácil a gente acompanhar. E o quarto passo, metodologia para criar essa cultura do discipulado, tem a ver com justamente escolher bons materiais de discipulado, né? A gente pode depois explorar cada um desses 4 pontos que eu falei, mas o quarto tem a ver com isso, assim, como é que eu escolho material para ajudar as pessoas a crescerem na fé, né? Porque ela pode pegar um livro bom, eu vou pegar um livro bom, por exemplo, um livro que eu amo de coração, que vende na plenitude, O Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. É um livro que fala sobre graça de uma maneira, assim, incrível, né? Mas a pessoa que está no processo discipulado, ela vai ler o livro, mas ela vai ter, às vezes, dificuldade de processar aquilo para a vida dela, de fazer as pontes para a vida dela. Alguns conseguem fazer isso, mas a maioria não consegue. Então eu preciso ter um material discipulado que ajude a pegar aquele conteúdo bom, mas que transporte para a vida da pessoa, com perguntas-chave para chegar no coração e na prática de vida, do tipo, tá bom, isso aqui mexeu com você, mas o que você vai mudar a partir de amanhã na sua vida? Eu preciso ter esse caminho, né? Ou o material discipulado já vem estruturado dessa maneira, com perguntas-chave, ou tem que pegar um material, tipo Evangelho Maltrapilho, e fazer algumas perguntinhas para o final de cada capítulo para a pessoa processar, né? Tem igreja que tem gente com a capacidade de fazer isso. Não, eu consigo aqui preparar algumas perguntinhas depois do capítulo. Tem gente que consegue fazer isso. Maravilha. Tem igreja que não tem essa condição, né? Então, é preciso ter bons materiais discipulado para ajudar a pessoa a processar o conteúdo. Sim. Que informação não é um problema. A dificuldade é a prática. Eu pegar aquilo e falar, mas o que tem isso a ver comigo? Ela pode ler um livro, até a própria Bíblia, mas a dificuldade é falar assim... Como aplicar isso, né? Como aplicar. Isso parece fazer sentido no passado, mas o que tem a ver isso com o meu presente? O que tem a ver com o meu colega de trabalho? Né? Eu estou lendo Juízes 3, mas o que tem a ver isso com o meu conflito com a minha esposa? Então as pessoas têm dificuldade de fazer essa prática. Claro que nem sei que tem Juízes 3, né? Estou chutando aqui, mas nem todo bíblico vai ter essa aplicação direta em todos os contextos, claro. Mas a Bíblia, de forma geral, tem que ser aplicada para a minha vida, né? Exato. Então, e as pessoas têm dificuldade de fazer isso, tanto com a Bíblia quanto com livros evangélicos, né? Cristãos. Então, o material ele tem que ajudar a pessoa a fazer isso, né? Porque um bom pastor, um bom líder até consegue fazer isso por conta própria. Mas o membro normal, entre aspas, né, não é desqualificando ele, mas a pessoa que não trabalha com isso, ela pode ter dificuldade de fazer esse processamento. Então, com esses 4 passos, eu vim praticando, né, e aplicando em muitas igrejas e percebi que são bons passos práticos iniciais para começar a criar essa cultura discipulada na igreja pela liderança, né?